Olá, eu sou o Jonathan e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Estado Novo, na disciplina de História. Então, o Estado Novo foi uma fase ditatorial do governo Getúlio Vargas. Ao todo, Vargas permaneceu no poder de 1930 a 1945, mas a fase do Estado Novo corresponde especificamente ao período de 1937 a 1945 e teve início em novembro de 1937, quando foi realizado o golpe do Estado Novo, e foi encerrado quando os militares obrigaram Vargas a se retirar do poder. Então, como teve início esse Estado Novo? O surgimento do Estado Novo em 1937 foi resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil. É importante considerar que, desde que assumiu a presidência em novembro de 1930, Vargas tomou iniciativas para centralizar o poder. Demonstração evidente disso foi a ação de Vargas em adiar tanto quanto fosse possível a realização das eleições para formar uma constituinte no Brasil. Os esforços de Getúlio Vargas em centralizar o poder no Brasil foram parcialmente frustrados com a promulgação da Constituição de 1934, que determinava que novas eleições deveriam ser realizadas em 1938 e que Vargas não poderia concorrer à reeleição, pois havia sido eleito presidente indiretamente em 1934. No entanto, aconteceu no Brasil a intentona comunista, tentativa dos comunistas de tomar o poder no Brasil pela via revolucionária. Antes disso, na verdade, o presidente já apoiava medidas autoritárias, que foram ampliadas depois da rebelião comunista. Em 1935, foi decretada a Lei da Segurança Nacional, que ampliava os poderes presidenciais para combater crimes de ordem social. Pouco tempo depois, essa lei foi endurecida por uma emenda aprovada por parlamentares brasileiros. Também foi criado um Tribunal de Segurança Nacional, utilizado para punir rigorosamente os réus da lei aprovada em 1935. Nesse cenário, ampliou-se consideravelmente a perseguição a grupos de esquerda. Entretanto, tudo isso acontecia, o exército começou a aliar seus interesses com Getúlio Vargas, no sentido de perseguir os grupos de esquerda e implantar um regime autoritário no Brasil. Parcelas de alto escalão da sociedade também começaram a entender o viés autoritário como uma forma de impedir a implantação à força de uma modernização no país. O resultado final desse processo levou ao golpe do novo Estado, em novembro de 1937. O golpe aconteceu logo após o governo publicar um documento falso, chamado Plano Cohen. Esse plano narrava as etapas de um golpe comunista que estaria sendo planejado. No entanto, havia sido elaborado por Olímpio Mourão e pelos integralistas. O documento que continha o Plano Cohen foi descoberto pelo antigo ministro de Guerra, Góes Monteiro, e foi apresentado a Vargas e Eurico Gaspar Dutra, que aprovaram o uso do documento falso como pretexto para realizar o golpe no Brasil. A partir daí, Francisco Campos, advogado mineiro, começou a organizar uma nova Constituição para o Brasil. Em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem às suas casas. Imediatamente, uma nova Constituição foi apresentada e outorgada à nação. Vargas decretou o fim das atividades dos partidos políticos no Brasil. E as características do Estado Novo, que foram a implementação do Estado Novo no Brasil, seguia a tendência mundial da radicalização da política. Na década de 1930 surgiu ou se consolidou uma série de regimes totalitários em diversas partes do mundo,
tais como o stalinismo soviético, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. No Brasil, consolidou-se um regime que, segundo define o historiador Thomas Shortman, foi uma criação pessoal do próprio Vargas e que, portanto, possui peculiaridades que podem destoar um pouco das características dos regimes ditatoriais que existiam em outras partes do mundo nesta época. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do Executivo, pois uma da série de prerrogativas que estavam nas mãos dos estados e municípios passou para nível federal. Outro ponto importante foi que o Executivo acumulou as funções do Legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Isso também aconteceu em relação aos interventores, nome que se dava aos governantes dos estados. O fortalecimento dos interventores foi, inclusive, um importante aparato de apoio ao poder de Vargas nos âmbitos regionais.